Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Uma das passagens mais preciosas que encontramos nas Escrituras Sagradas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Podem assentar, amados irmãos e irmãs. A carta de Paulo aos Romanos começa falando sobre a ira de Deus, que do céu se manifesta contra toda impiedade, contra todo mal, contra os pecadores. Paulo demonstra que desde Adão e Eva, o ser humano se desviou, se desgarrou, se distanciou, se rebelou contra Deus, contra o seu Criador. Estabeleceu-se ali uma inimizade, um homem em conflito com o seu Criador, em conflito com o seu Deus, em rebelião. E um homem que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, com um potencial incrível, fabuloso, maravilhoso para relacionar-se com Deus, optou por dizer não para Deus e por viver do seu jeito. E Paulo demonstra, capítulo após capítulo, principalmente nos primeiros 3 capítulos, que não é possível o homem por si mesmo reconciliar-se com Deus, voltar-se para Deus, conseguir a cura para essa rebelião, para essa inimizade. O homem ficou maculado, o homem tornou-se um pecador, e ele não consegue deixar de ser pecador. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Passou a fazer parte da sua natureza, uma natureza agora caída, uma natureza agora em rebelião contra o seu Criador, uma natureza inclinada para o mal, inclinada para toda espécie de coisas que desagradam a Deus. É o egoísmo, é a inveja, é o ódio, é a cobiça, ganância e todos os males derivados disto. Então, para aqueles que acreditam que a religiosidade pode
elevar o homem a Deus, fazer o homem merecer o céu, Paulo vai rebatendo estas teorias religiosas e principalmente lidando com o seu povo, os judeus, que acreditavam que eram capazes de poderem obedecer satisfatoriamente os mandamentos e conquistarem assim mérito para entrarem no céu. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e não há um justo sequer, não há alguém que tenha a capacidade, ninguém que tenha vivido no passado, ou que possa viver no presente, ou lá no futuro, e possa chegar diante de Deus e apresentar uma folha de serviço prestados e dizer: eis aqui, Senhor, a minha credencial, eis aqui, Senhor, eu sou uma pessoa digna do céu, eu sou digno do perdão, eu sou digno de entrar no céu. Não há ser humano, e Paulo diz isso claramente: todos, quer sejam judeus, gentios, pecaram, e o homem está numa situação miserável, destituído da glória de Deus, e não consegue erguer-se a si mesmo, e não tem o que fazer, o homem está perdido. Mas a boa notícia é que não apenas a ira e a justiça de Deus se manifesta do céu. É certo, meus irmãos, que um dia o Senhor julgará a todos os seres humanos. Ele vai vir sobre as nuvens do céu com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do bem ou do mal que fizemos, das coisas boas que deixamos de fazer, tudo, de toda palavra que um dia saiu da nossa boca, de todos os pensamentos malignos que passaram pela nossa mente, de tudo o que fizemos. E não há quem possa subsistir diante de Deus na base da sua própria justiça, do seu mérito, da sua moral, da sua conduta. Os nossos pecados nos levam direto para o inferno e para a condenação. Então, como escapar disso? E a boa notícia está aí, que Deus enviou Jesus Cristo. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo passa a falar sobre esse caminho de salvação. Vendo Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem poder ter o que fazer para nos salvar, para salvar-nos a nós mesmos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque o desejo de Deus é salvar, não é condenar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes o desejo dele é que todo mundo seja salvo. Ele quer salvar, ele enviou seu Filho para buscar e salvar o perdido, só que Deus é justo, e o pecado precisa ser devidamente punido. Então Jesus se colocou como Filho de Deus e disse: que a punição caia sobre mim. Qual é o castigo do pecado? É a morte. Que a morte venha sobre mim. Eu assumo a bronca, eu assumo as consequências do pecado da humanidade, que os pecados dos seres humanos recaiam sobre as minhas costas. E lá foi Jesus para a cruz, para morrer a nossa morte, para experimentar a nossa condenação e para nos conceder a sua justiça. O justo morrendo pelo injusto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. E agora entra aqui no capítulo 5, é uma exultação, é um louvor. Isso aqui é um júbilo só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, o homem que estava em inimizade com Deus, o homem que estava em rebelião com Deus, o homem que estava a ponto de cair
na justiça divina e ser sentenciado ao fogo do inferno, agora por nosso Senhor Jesus Cristo pode receber justificação, a absolvição, em outras palavras, pode ser absolvido da culpa. Meus irmãos, Jesus carregou a culpa e nós podemos experimentar paz com Deus. Se podemos experimentar paz é porque estávamos em guerra. Inimigos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, embrutecidos na nossa alma, ignorando as coisas do Senhor, avessos, como ovelhas, todos nós nos desgarramos do aprisco, voltamos as costas para o Criador, como o filho pródigo voltou as costas para o seu pai amoroso, fizemos pouco caso de toda a benesse, de todo o amor, de toda a provisão divina, e dissemos para Deus: deixe-nos em paz, queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E o resultado é guerra, é conflito, é um homem que não tem paz, é um homem ansioso, é um homem que pode beber, pode experimentar de tudo, absolutamente tudo que essa vida tem para dar, mas é um homem que não vai encontrar em nada disso verdadeira realização, verdadeira paz, porque esse homem foi criado por Deus e para Deus, e só Deus pode realmente satisfazer a alma humana que tem potencial para o eterno. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Essa paz, ela se manifesta de duas maneiras. A primeira é porque estávamos em guerra e agora não temos mais conflito com Deus. Fomos pacificados, fomos reconciliados. Ela vai aparecer aqui, paz com Deus. Mais adiante, nesses versículos que nós lemos, a palavra vai vir reconciliados. É a palavra reconciliação. Deus fez as pazes, agora estamos abraçados com Deus. Deus fez as pazes conosco por meio de Jesus Cristo. Ele já não olha mais para nós e nem mais para os nossos pecados da mesma forma, porque agora por Jesus Cristo Ele nos olha e vê a justiça de Cristo em nós. Que coisa incrível! A justiça do único justo homem que viveu sobre a face da terra, agora é imputada, é colocada sobre nós. Isso foi um decreto, isso aconteceu num único ato de Deus em Jesus Cristo. Com a morte de Cristo foram cancelados os nossos pecados. Já parou para pensar num negócio desse? Você já teve alguma vez alguma dívida alta? Não conta não. Eu não sei, mas tem gente que chega a ter dívida tão grande que não tem mais poder de pagar. E aí, como é que fica? Você está na mão do seu credor. Se for um banco, eu acho que você está perdido. Normalmente os banqueiros não têm misericórdia, não têm compaixão, não têm colher de chá. Nós, por causa dos nossos pecados, ficamos com uma dívida absurda que a gente não tinha com que pagar. Mas o filho do credor deu um jeito para nós. Pagou a nossa dívida. É para ficar contente ou não é? Cancelou a dívida, o pecado, aquela nota promissória, seja lá o que for, hipoteca de tudo que a gente tinha. A nossa alma estava hipotecada nas mãos do diabo já. Jesus pagou o preço e nós fomos absolvidos. Isso significa justificados. Então houve paz. Paz. Agora, outra espécie de paz, não é apenas paz com Deus, mas é a paz de Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração. É um sentimento. É aquilo que nós experimentamos e podemos experimentar em toda e qualquer circunstância. É um consolo, é um conforto, é um alento, é oriundo dessa justificação, é oriundo desse reconciliar-se com Deus. Quando a gente se reconcilia com Deus,
a gente acaba se reconciliando com a gente mesmo. Quando a gente estabelece paz com Deus, e é Deus que estabeleceu essa paz, os termos estão aí, realizados em Cristo Jesus, nós temos paz com Ele, a gente tem paz com a gente mesmo. Fora de paz com Deus, não tem paz, não tem homem e ser humano que tenha paz consigo mesmo. Não há mulher, jovem, criança que possa ter paz consigo mesmo fora da paz e da reconciliação com Deus. Começa assim. O problema todo está lá atrás, que a gente rompeu e entrou em conflito com Deus. Sem essa reconciliação com Deus, a gente vai estar sempre inquieto, ansioso, aflito conosco mesmo. E à mercê da condenação. Mas agora tem paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Mediante a fé. Tem gente que pensa que é salvo pela fé. A fé salva. Calma, a fé não salva, né? Porque tem aquela música do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, tal. Qualquer fé, é fé na fé. Não é fé que salva. A fé, ela é o instrumento da salvação quando aplicada no Salvador. Está entendendo? Quem salva é Cristo. O que salva a mim e a você é a obra da cruz. É o que Cristo fez. Ele pagou a conta. Então não adianta ter fé. Eu tenho fé em uma coisa, eu tenho fé em outra coisa. Tem que ter fé em Cristo. Fé no Salvador. Então, Cristo é o Salvador e a fé é esse instrumento, é este meio pelo qual nós entramos em contato e nos apropriamos daquilo que Ele nos confere gratuitamente. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. É outra bênção aqui, esse acesso. Então, a justificação está promovendo a paz com Deus, a paz de Deus em nós, a paz, essa sensação de que eu fui aceito, esse aconchego. Para ter uma ideia melhor dessa paz, eu lembrei da figura do filho pródigo, quando ele, falido, arruinado, voltou para casa em ruínas, e de repente, em vez do juízo, em vez da condenação, em vez da reprimenda, ele recebe um abraço do pai. Imagine a sensação do filho pródigo que esperava um castigo, que esperava uma punição, em vez de receber a punição, recebe um abraço. Ele está de volta, aí uma outra música popular, estou de volta para o meu aconchego. Meus irmãos, isso é paz. Essa paz, quando você fala assim, eu estou de volta para o Pai. É o Pai, meu Criador, quem me abraça. E eu experimento paz, eu experimento descanso, um conforto, uma cura, um bálsamo que cura as minhas memórias, que cura os meus traumas, que cura as minhas feridas, que cura a minha ira, que cura a minha indignação, que cura a minha confusão, que cura a minha ignorância. Eu experimento nesse momento o abraço do Pai, essa paz com Deus. E aqui, acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rompeu de água abaixo, de cima a baixo, e o véu representava a separação, a inimizade, a parede de separação entre homem e Deus, por causa do pecado. Mas agora em Cristo, o pecado já não é mais um problema, o pecado já é um mal que caiu sobre as costas de Cristo, que nos cura e nos dá acesso, e temos acesso pela fé a esta graça, a esse evangelho, a esse Cristo, a esse Deus. E a coisa boa que vem aqui, na sequência, outro fruto da justificação, gloriamo-nos. Gloriamo-nos também, muitas vezes é traduzido por exultamos, nos alegramos, regozijamos. Então, a Bíblia diz o seguinte, que o homem está destituído, Paulo falou isso logo no capítulo 3, destituído o homem está da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós não podemos ser salvos pelas próprias obras, porque não temos poder, não temos mais glória, não temos mais aquela
plenitude da imago Dei, da imagem de Deus, que agora está maculada em nós. Nós não temos mais esse poder em nós. Nós estamos falidos. Então, diz, não por obras para que ninguém se glorie. É errado a gente se gloriar, a gente se vangloriar. A gente precisa estar pianinho diante de Deus. A glória pertence única e tão somente a Deus. Mas, meus irmãos, gloriemo-nos, e quem se gloria, diz o apóstolo Paulo, glorie-se no Senhor. E o que significa se gloriar no Senhor? Significa dizer assim, Ele me deu vitória. A vitória dele, mas Ele me deu. Né? Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que está contando vantagem, não está não? Tudo posso. Naquele que me fortalece. Então quando você se gloriar agora, você fala, Deus me deu vitória. Em Cristo eu sou mais do que vencedor, mas é sempre em Cristo. É sempre tudo posso naquele. Então eu me vanglorio. Não, eu me glorio, não me vanglorio. Eu me glorio no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, é ter uma alegria, é ter uma exultação, é ter aquele júbilo da vitória, poder celebrar a vitória que Deus está dando. Gloriamo-nos, exultamos, nos alegramos, fazemos uma festa na outra virtude, outra dádiva, outro fruto dessa árvore que é a justificação, que é a esperança. Meus irmãos, Deus tem para nós, veja que quanta coisa boa, paz. Deus tem para nós livre acesso, Ele abre a porta, Cristo é a porta de acesso. Ele tem para nós alegria. O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, não é? A alegria, meus irmãos, Deus tem para todos os seus filhos esta bênção, mas não é uma coisa que Ele tem para você amanhã, para um futuro distante. É algo que você pode experimentar aqui e agora por causa da justificação. Justificados mediante a fé. Bota a fé em Cristo. Os pecadores podem olhar para Cristo e encontrarem nele perdão, botarem a sua fé em Cristo. A minha fé está em Cristo, no Salvador, e eu posso experimentar paz, eu posso experimentar a alegria. Aliás, eu não posso, eu vou experimentar a confiança que eu deposito em Deus, na minha salvação em Cristo. Essa paz vai me levar à alegria e esperança na glória de Deus. Esperança, o futuro. Tem gente que tem medo do futuro. Quem tem medo do futuro aqui pode confessar. Às vezes dá um medinho. O que vai ser amanhã? Como será o amanhã? Tem até cartomante nessa música, não tem? A gente busca cartomante, jogo de búzios, mas não sei, tudo preocupado, ansioso com amanhã. Responda quem puder. Nem o próprio Deus diz como é que vai ser o nosso amanhã, tintim por tintim. Mas uma coisa eu sei, quem está em Cristo tem um amanhã de glória, de esperança, de vida. Tem isso. Pode dormir em paz agora. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me dá paz, porque o Senhor cuida do meu amanhã. Esperança, essa bendita virtude, esperança na glória de Deus. E não somente nisso, nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações. Então, se você está passando por tribulação, nem vou perguntar, né, para não ficar assustado aqui com a reação da turma. Tribulação. Coisa mais comum da vida, tribulação. Hoje orávamos aqui no início do culto por pessoas muito enfermas, passando por grande tribulação. Tribulação, desemprego, angústia, separação, abandono, desilusão, tanta confusão, guerra, conflito, doença, acidente, perigos, injustiça, tanta coisa. Tribulação envolve tudo isso.
E não somente nisso, mas também nas próprias tribulações nós nos alegramos. Por quê? Porque agora eu sou reconciliado com Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu agora não encaro mais essa tribulação como um karma. Porque tem religião que diz que tudo é karma. Todo mal, tribulação que você está enfrentando é um karma. Ou então, como um castigo divino, uma punição de um Deus enfurecido contra mim. Eu não encaro, eu já não tenho mais essa ótica. Por quê? Porque eu sou uma pessoa apaziguada com Deus. Porque eu sou uma pessoa reconciliada com Deus. E uma pessoa reconciliada com Deus encara a tribulação de uma outra ótica completamente diferente. Ele olha para a tribulação, ele diz assim, Deus está me amando através dessa tribulação. Deus está cuidando de mim através dessa tribulação. Ele está me exercitando através dessa tribulação. Ele está me amadurecendo através dessa tribulação. Deus tem um propósito benigno atrás desse mal. Deus está usando o mal para o meu bem maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, absolutamente todas, em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo quando nós somos disciplinados por Deus, se isso é um ato de disciplina, é um ato de uma mão amorosa que nos ama e nos quer bem, e o fim é coisa melhor. Então, olha a ótica do cristão. Mesmo diante da tribulação, da angústia, ele não está desesperado, ele não perde a esperança, ele continua se alegrando. Ele vai dizer como o Abacuque. Onde é que estão as vacas do curral de Abacuque? Sobrou alguma? Nenhuma. E às vezes ainda sobra alguma vaca no curral da gente, e a gente está reclamando porque tem pouca vaca. Não é? Mas Abacuque não sobrou nenhuma. E a geada levou tudo que tinha de produção agrícola do Abacuque, levou tudo. O produto da oliveira foi um fracasso. Ou seja, tudo deu errado. Colapso total. Sabe o que diz o Abacuque? O justo viverá pela fé. Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Gente, Deus está comigo. Isso é passageiro. E tem coisas que você vai aprender na tribulação. Hoje eu tinha uma reunião da junta, e aí eu levei para eles uma meditação em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 8, e que diz o seguinte, que a gente... Bom, dá para a gente encarar aqui, eu estou com o texto aqui, vai ficar melhor. Opa. Aqui, a partir do versículo 8, 2 Coríntios 1. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está falando. Porquanto foi acima das nossas forças. Olha só que tribulação Paulo passou. Normalmente Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Mas ele entendeu que chegou a esse ponto, a ponto de desesperarmos a própria vida. Veja o tamanho da encrenca. Provavelmente está falando daquele naufrágio que o barco estava afundando e não tinha como sobreviver. E eles estavam numa encrenca só. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Olha uma das coisas que a tribulação ajuda a gente, a não confiar na gente, hein? Principalmente quando as coisas fogem completamente ao nosso controle. Quando de repente a gente fica assim, e agora? Se não for Deus na nossa causa, e agora se não for Deus nesse barco, não tem perícia de capitão, não tem perícia de marinheiro, todos os nossos esforços, todas as nossas habilidades juntas não vão nos salvar. Quando a gente chega a esse ponto de não ter mais recursos, de ter investido tudo para escapar e não conseguir, e se ver totalmente perdido, a gente aprende o seguinte, que a nossa suficiência vem de Deus, que a gente não deve confiar em nós mesmos, mas a gente pode confiar mesmo diante da morte, naquele que ressuscita os mortos. Não é isso que ele está falando?
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou. Meus irmãos, o que diz Paulo que a tribulação produz? Perseverança e depois paciência, né? E esperança. Experiência e esperança. Você vai ter experiência. Você vai ter experiência, você vai poder falar como Paulo. Nos livrou. Você vai lembrar do passado, daquela experiência passada, e fala assim, eu tenho essa experiência com Deus. Deus quer que você tenha experiência com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus e ainda continuo a ter. Mas eu tive filhos. Eu posso contar minhas experiências para eles. Ah, mas eles vão ter suas próprias experiências. Pode deixar. Eles já tiveram e continuam a ter. Cada um de nós, Deus quer que nós tenhamos nossa própria experiência com Ele. Meus irmãos, a tribulação é um período de oportunidade sem igual. Para a gente aprender a não confiar na gente mesmo. E para a gente confiar de corpo e alma naquele que pode ressuscitar os mortos. Naquele que pode salvar qualquer situação. Amém? Está entendendo isso? Nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações nos vão conduzir a exercitar nossa paciência, vão nos levar a ser resilientes, perseverantes, fortes, e vão nos dar experiência que vai nos conduzir à esperança que diante dos próximos infortúnios, de um futuro muitas vezes incerto, nós não temos o que temer, somos pessoas de experiência. Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contra aqueles que foram reconciliados com Deus, que são de Deus, que são cuidados por Ele. Você acredita que Deus está no meio do seu vendaval, no meio da sua tribulação? Deus está presente. Você acredita que você não foi abandonado ou vai dar ouvido para o diabo? É o diabo que está dizendo, você já está perdido, você não tem mais jeito. E já foi a esperança. Mas Paulo falou assim, mesmo numa situação desesperadora, ele aprendeu a não confiar em si mesmo, a confiar em Deus. Ele nos livrou e vai continuar nos livrando. Meus irmãos, a gente vê o seguinte, justificados é uma coisa que aconteceu lá no passado, lá na cruz. Algo que Deus nos concedeu. Isso trouxe para nós o que? Paz. Isso trouxe para nós alegria. No presente. O seu presente pode e deve ser caracterizado por paz e alegria, baseado naquilo que Cristo já fez por você na cruz e no cuidado e na provisão dele. Agora, esperança é algo que nos coloca no futuro. Portanto, veja, passado, justificados, presente, paz, alegria, acesso, e agora, esperança. E essa esperança não é uma esperança, mera esperança, não é uma coisa vaga. Ela é baseada no amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derramado sobre nós. O amor de Deus derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Esperança. Meus irmãos, você tem o amor de Deus, você tem esperança. Se você sabe que você é amado por Deus, você sabe que você vai ser ajudado por Deus. Ou não? Se você tem o amor de Deus, você sabe que não tem para ninguém. Ou tem? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo lista ali, em Romanos 8, tudo. Diabo, inferno, morte, nudez, perigo, espada, nada. Nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, por isso eu pedi que cantássemos aquela canção, já chamo até o grupo à frente, sobre o grande amor de Deus. Veja que esse amor não é um amor da boca para fora. Eu sei que o Marcos gosta de uma frase, eu não louvo a Deus, eu não amo. Como é que é, Marcos? Faz. Tá. Qualquer dia eu vou conversar melhor com o meu amigo Marcos. Eu sei que essa frase é bonita, mas eu não entendo essa frase. Por que eu não entendo? Porque eu só conheço a Deus pelo que Ele faz. Eu só sei que Deus é amor porque Ele enviou Jesus. Está entendendo isso?
Eu queria saber como é que a gente pode conhecer a Deus fora, separado das suas obras. Nós louvamos o Criador porque vimos a sua criação. Nós louvamos o Salvador porque Ele morreu na cruz e no sol. Toda a nossa adoração, pelo que Ele é, Marcos, é derivado daquilo que a gente sabe que Ele é pelo que Ele fez. Você não consegue separar Deus das suas obras. O seu caráter se revela nas suas obras. O seu caráter se revela nas suas ações. Não dá para separar. Não dá. Mas eu entendo que muitas vezes a ideia é um amor que a gente deve ter a Deus desinteressado, né? Eu acho que você vai chegar ao ponto desse texto de Paulo que é tão maravilhoso. Ele está glorificando a Deus por tudo que Deus está fazendo. Mas de repente, Marcos, veja aqui, ó, versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, pelo que Ele é. Mas só descobrimos isso tudo pelo que Ele fez. Isso. Sem as suas palavras, sem as suas ações, a gente não teria a menor ideia de quem Ele é. Deus se revelou a nós em suas obras, em suas ações, e agora nós o conhecemos. E a gente pode dizer assim: Deus, o Senhor é maravilhoso. A princípio eu te procurei para me livrar de um problema transitório, e o Senhor se manifestou tão bom. Depois eu fiquei preocupado com o juízo final, queria a salvação da minha alma. Eu tive temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu te busquei, te invoquei, e o Senhor me salvou em Jesus Cristo. E agora, te conhecendo mais e melhor através de uma jornada, eu sei que o Senhor é admirável, o Senhor é fabuloso, o Senhor é incrível, o Senhor é a pessoa mais confiável, a pessoa mais louvável, a pessoa... Eu te amo, eu me glorio no Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Está entendendo? Mas a gente não chega lá sem passar por tudo aquilo. A gente não chega lá sem passar por poucas e boas, sem perceber a nossa miséria, sem perceber que nós não podemos por nós mesmos. Paramos de confiar em nós mesmos e começamos a confiar no Senhor, e vemos que vale a pena, que Ele ajuda, que Ele está conosco, que a gente não está sozinho nessa jornada, que Ele vai à frente. E o nosso coração se enche de quê? De alegria. A gente tem a paz, a gente tem a alegria, a gente tem acesso a Ele, e a gente tem regozijo na esperança. E nos gloriamos em toda e qualquer circunstância, alegria, porque o Senhor está presente. E por fim, do próprio Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o quê? A reconciliação. Coloquemos em pé. Veja só, esse cântico que a gente vai cantar mais uma vez. Veja como é que o amor de Deus se revelou aqui, ó. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, do fogo do inferno, do juízo final. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus.